tudo bom? Vamos para nossa aula de geografia? Abram para mim na página 161. Na última aula a gente estava falando sobre a importância, das regras de convivência, que elas nos ajudam a conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os grupos e que cada grupo tem seu jeito. A gente pertence a vários grupos, na verdade. A gente faz parte do grupo da escola, as pessoas que convivem conosco na escola, a gente faz parte do grupo familiar, as pessoas da nossa família. Tem amigo que faz parte do grupo da igreja, não é? As pessoas que vão na mesma igreja que a gente, que tem a mesma religião. A gente tem os grupos de atividade extra, as pessoas que praticam algum esporte, alguma aula extra, como informática, o jazz. Então a gente pertence, a muitos grupos e a gente convive com muitas pessoas diferentes. Por isso que as regras são tão importantes, não é? Pra gente entrar em acordo com as pessoas e conviver bem. Sem briga, sem discussão, que são coisas que não são muito bacanas. Então eu vou fazer a leitura do texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Cada grupo tem seu jeito. Os espaços são ocupados por pessoas que se aproximam e formam grupos conforme preferências, gostos, ideais e pensamentos. Então, os lugares, todos os lugares que nós vamos, eles são ocupados por pessoas, As ruas têm pessoas, os prédios, as casas, o comércio, em todo lugar tem pessoa, E o que aproxima as pessoas? Os interesses, não é? Eu faço amizade com as pessoas, vejo o que eu tenho em comum e eu me aproximo das pessoas com quem eu mais me identifico, não é? E mesmo que meu amiguinho seja diferente de mim, eu devo respeitar ele e tentar fazer amizade, não é? Não é porque ele gosta de banana e eu gosto de maçã que eu não vou tratar ele bem. A gente pode ser amigo mesmo tendo gostos diferentes. Mas o que aproxima a gente para fazer parte de um grupo são os interesses, as preferências, Normalmente, quem gosta de banana vai se dar melhor com quem também gosta de banana. Mas a gente tem que respeitar quem pensa e age de um modo diferente do nosso. Nesses grupos também compartilhamos características culturais, como festas, tradições, costumes e até o que comemos. Mas o que é comum para um grupo pode ser diferente para o outro. Quando a gente faz parte de um grupo, a gente compartilha praticamente tudo com as pessoas que fazem parte desse grupo. As coisas que a gente gosta, as nossas preferências, as nossas ideias, E tem coisa que agrada ao nosso grupo de amigos que pode não agradar o outro grupo de amigos, não é? Cada um tem o seu jeito. E o mais importante é respeitar. Independente do amigo gostar ou não, a gente deve respeitar, não é? Não é porque ele não faz parte do meu grupo que eu não vou tratar ele bem. Eu tenho que procurar sempre respeitar, independente de qualquer coisa. Agora, nós vamos virar a página. Estávamos na página 161. Nós vamos para 162. Os nomes podem ser diferentes, mas não significa que estão errados. Eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente conversa um pouquinho. Um dos traços culturais que ligam as pessoas em um grupo é a maneira como se fala. Vocês sabiam disso? Que a gente se aproxima das pessoas que falam de modo parecido com o nosso jeito de falar? No Brasil, a língua falada é o português, mas cada cantinho do nosso país existem diferentes sotaques e palavras que variam, dependendo da região. Que tal ver alguns exemplos? O professor vai ler algumas palavras. Escute atentamente como podem ser chamados alguns objetos ou alimentos no Brasil. Eu vou ler algumas palavrinhas que são nomes de alguns alimentos que a gente tem o costume. Alimentos e objetos que a gente tem o costume de ver sempre. Só que aqui onde a gente vive, nós falamos de um jeito. E em outras partes do Brasil são falados de outro jeito. Nós vivemos em Jacareí, no estado de São Paulo, certo? Então, eu vou ler para vocês verem como que os nomes são bem diferentes, mas eles não estão errados. Eles estão falando sobre a mesma coisa, mas cada um da sua maneira de falar. Cada cantinho do Brasil vai ser representado pela fala. Ó, a primeira imagem, a gente tem a bala. A bala, aqui em Jacareí, nós temos o costume de dizer bala mesmo, mas em outros cantos do Brasil, ela pode ser chamada de queimado, caramelo, bombom ou confeito.
A mandioca. Aqui em Jacareí também a gente conhece por mandioca, mas ela também é conhecida como macaxeira ou aipim. Agora eu vou virar aqui e vou para a página 163, ó. Tem mais 3 figuras. A mexerica, eu conheço por mexerica, mas em outros cantos do Brasil, ela também é chamada de tangerina ou mimosa. E a rotatória. Rotatória é quando o carro anda em círculo. Aqui em Jacareí nós conhecemos como rotatória mesmo, mas ela pode ser chamada de rótula ou balão. E por último, o semáforo. O semáforo, ele é um dos instrumentos que organiza o trânsito, né? Ele guia os carros. Quando ele tá verde, os carros podem seguir o caminho deles. Quando tá amarelo, é para ter atenção. E quando está vermelho, é para o carro parar, para as pessoas atravessarem a rua. Então, aqui nós conhecemos por semáforo, mas ele pode ser conhecido por sinaleira, sinaleiro ou farol. Vocês viram só? Diferentes palavras que têm o mesmo significado e que nem por isso estão errados. Elas estão simbolizando os objetos dos alimentos de acordo com a região em que essas pessoas vivem. Não é porque eu conheço como mexerica, meu amigo chama de tangerina, que está errado. Tem o mesmo significado, mas ele está falando de acordo com a maneira de falar do lugar onde ele vive. Tá bom? Então, até a próxima aula. Beijinho. Tchau, tchau.